Boa noite, caros. Então, professor Jean, quem vos fala, né? Bem, vamos então continuar a resolução da nossa lista de exercícios, né? Em sala nós resolvemos a questão 1 e já tínhamos resolvido a questão 2 na aula passada, né? Há 2 semanas atrás. Então eu vou gravar aqui a resolução das questões 3 em diante, tá? Então a questão 3 diz assim, olha só. Uma lâmina em compósito de matriz epóxi e reforço de manta, aleatória no plano, de fibras de vidro, apresenta a fração volumétrica de fibras de 60%, com porosidade de 12,5%. Com base nas propriedades da matriz e das fibras mostradas abaixo, estime o módulo de elasticidade da lâmina por pelo menos 2 modelos. Considere, caso necessário, a tabela de Casaril para alimentar a variável de eficiência do alinhamento do reforço ou aleatoriedade das fibras para os possíveis modelos escolhidos. Justifique os resultados encontrados, bem como a escolha de cada modelo. Use também a tabela de Casaril caso necessário, né? Então, nós temos os dados aqui, olha só, o módulo da matriz, a elasticidade da matriz, o módulo de cisalhamento da matriz, o coeficiente de poação da matriz, o módulo da fibra, o módulo de cisalhamento da fibra e o coeficiente de poação da fibra. A gente vai começar, aliás, eu tenho que fazer aqui uma ressalva, né? Vejam que aqui o nosso reforço, ele não é aquele reforço como a gente está acostumado, né? A gente estava trabalhando somente com fibras contínuas, né? Unidirecionalmente alinhadas e solicitadas na direção do alinhamento da fibra ou na direção perpendicular ao alinhamento da fibra. Neste caso, a gente está lidando com uma manta, né? Para quem não lembra, né? Isso vem lá da primeira disciplina de compósito. Olha lá, né? Nós temos aqui a classificação dos compósitos. Essa classificação é quanto o tipo de fase dispersa. A fase dispersa ela pode ser assim alinhada, que vale aqui a regra das misturas, quando é direta quando está solicitado na direção 1, né, e inversa quando está solicitado na direção 2. Pode ser bidirecional, multidirecional, ou pode ser, nestes 3 casos aqui, a gente está lidando com fibra contínua. Mas o nosso caso é esse aqui, olha. Além de poder ser particular, o nosso caso é esse aqui, ó. Nós estamos lidando com fibra curta, de orientação aleatória, randômica, que a gente chama de manta na área de compósito. Tá? Então, este é o caso que o nosso problema propõe, olha só. Reforço de manta aleatória no plano. Tá? Isso quer dizer que quando a gente olha lá para os nossos modelos, a regra das misturas já não vai servir, já que aqui a gente tem, né, um modelo para lâminas, né, em que a fibra, a fase dispersa, é na forma de fibra contínua, né, solicitada na direção 1. O modelo de Hessian também não vai servir. Avançando aqui, a regra das misturas inversas também não vai servir, assim como o modelo de Hopkins e Chamiz também não vai servir. Né? Muito menos o modelo de Hopkins. Também não serve o modelo de Mitchell, porque o Mitchell é para compósito particulado. Também não serve o modelo de Madison, apesar de que a gente pode fazer uma adaptação do modelo de Madison, mas não vamos fazer. Né? Também não serve o modelo de Char. Contudo, vejam, deixei 2 modelos aqui, olha, no item 337, compósito com reforço de fibra picada ou manta. Né? É o modelo de Carvalho e Quinn, em que, se vocês olharem aqui, ele é exatamente a regra da mistura direta, mas ele tem esse beta aqui. Esse beta é o fator de aleatoriedade da fibra, que diz que esse beta vale 0,37 quando nós estamos lidando com fibras picadas ou mantas. E também nós temos este modelinho aqui, o modelo de Halpin e Tsei, que é um modelo também para achar, né, o módulo de elasticidade de mantas. Tá? A particularidade é que o modelo de Halpin-Tsei, olha lá, né, eu preciso modelar o módulo de elasticidade
na direção 1, usando qualquer modelo que a gente tem lá para a direção, por exemplo, a regra da mistura direta. E eu preciso também modelar o módulo de elasticidade da lâmina na direção 2, como se fossem fibras contínuas unidirecionais, tá? Aqui pode ser pela regra das mitras inversa. Aí, com estes dois modelamentos, é que eu consigo calcular quanto vale o módulo de elasticidade estimado pelo modelo para lâmina, para manta, tá? Então, nós vamos usar Haupt-Say e vamos usar também o modelo de Carvalho-Quinn, tá? Lembrando que para usar Haupt-Say, na verdade, eu estou usando 3 modelos, porque eu preciso modelar o módulo de elasticidade na direção 1, o módulo de elasticidade na direção 2, para então achar quanto vale o módulo de elasticidade da lâmina pelo modelo de Haupt-Say. Muito bem, vamos lá. Vou minimizar aqui, ó, e vou abrir aqui o nosso Octave. Vamos esperar ele carregar aqui um pouquinho. Lembrando que o ideal é que vocês tenham já o Octave aí na máquina de vocês instalado, né, para que a gente possa ir testando e trabalhando com ele. É um programa que eu sempre digo para os alunos, né, que ele não pesa, né, ele pesa muito pouco aí na máquina, né, diferente do MATLAB, que o MATLAB sim é um programa muito pesado, ou programas de geração de trabalho, edição, geração de imagem, ou mesmo de desenhos, né, como o AutoCAD. Esses são programas sempre muito pesados, né? O Octave não, né? O AutoCAD que eu digo, né? O Octave não. O Octave é um programa leve. Ele não vai exigir tantos recursos aí da máquina de vocês. Deixa eu fechar aqui, que abriu mais de uma vez. Muito bem, né? Então carregou aqui o nosso Octave. Lembrem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar o nosso arquivo. Vamos só fazer por meio desse ícone aqui. Vou criar aqui uma pasta. Vou salvar aqui numa pasta. Deixa eu procurar aqui em documentos, engenharia mecânica. Vocês podem salvar na pasta que vocês quiserem aí, né? Compósitos, scripts. Vou colocar aqui, né, lista exercício de 2022, questão 3. Muito bem. Não, vou deixar só a lista de exercícios de 2022, que eu vou fazer todas elas na mesma. Tá. Muito bem. Gravei. Então já salvei aqui. Mas vejam que para que o nosso script rode direito, esse diretório atual aqui tem que estar na pasta onde está salvo o script, né? Então vou navegar por aqui pelo navegador de arquivos para chegar na mesma pasta. Olha, documentos. Eu baixar aqui para buscar aqui no meu HD Engenharia Mecânica. Procurar aqui compósitos e entrar aqui na pasta scripts. Tá aqui, olha só. Então este nome aqui que eu salvei tem que estar aparecendo aqui do lado. Então, no navegador de arquivos tem que estar aqui aparecendo e aqui tem que estar salvo. Muito bem. Feito isso, a gente vai começar então a nossa programação, sempre pelo CLC. Para que serve o CLC? O CLC serve para limpar aqui a janela de comandos. Né? Veja que aqui ela tem umas palavras aqui que carregam quando a gente inicializa o programa. Vou rodar aqui só para limpar. Ó. Limpou aqui a janela de comando. Vou colocar aqui o Clear All. Né? Para que serve o Clear All? O Clear All ele limpa tudo que tenha sido carregado na memória, né? Relativo às variáveis. Né? Como nós não declaramos nenhuma variável, não está aparecendo aqui no ambiente de trabalho nenhuma variável. À medida que a gente declarar, elas vão começar a aparecer aqui. Né? E se a gente não colocar o Clear All, pode ser que quando você execute um programa, ela já tenha carregado aqui na memória, né, valores de outras variáveis que tenham sido declaradas em outro momento. Tá? Por isso que a gente sempre coloca o Clear All aí para limpar
e não tem nenhum problema de cruzamento de dado aqui entre diferentes scripts. Sempre vamos começar pela declaração dos dados, né? Então vou colocar aqui dados. Então o que nós sabemos? Olha lá. O que nosso exercício nos deu de informação? Muito bem, vou começar aqui pelos dados da matriz e fibra. Eu sei que é um compósito, uma lâmina, né, de matriz epóxi com reforço de manta de fibra de vidro. Então a matriz epóxi tem o módulo de elasticidade da matriz é 3,5 gigapascal. Então vou colocar aqui módulo da matriz igual 3,5 ponto e vírgula, né, gigapascal. A gente sempre coloquem aí a declaração da unidade. O que mais que nós temos? O módulo de cisalhamento, né? Módulo de cisalhamento da matriz é igual a 1,2 gigapascal, 1,2. Vou colocar ponto e vírgula aqui para não plotar lá embaixo. Gigapascal. Muito bem, né? O coeficiente de Poisson da matriz ele é igual a 0,25. 0,25. Lembre que o coeficiente de Poisson é adimensional, então não tem unidade para a gente declarar aqui. O que mais que a gente sabe? Da matriz eu sei também qual é a fração volumétrica de matriz. A fração volumétrica, desculpa, a gente sabe de fibra. De matriz a gente vai fazer pela diferença. Então, eu vou declarar agora as propriedades da fibra. O módulo de elasticidade da fibra de vidro ela é igual então a 70 gigapascal. Vejam que aqui o problema ele não declarou módulo na direção axial e na direção radial. Então nós vamos entender que é sempre o mesmo módulo nas duas direções quando não estiver explícito, tá? É uma característica, tá, pessoal? Dependendo do tipo de fibra utilizado, vai aparecer ou não esses módulos diferentes na direção axial ou radial. O módulo de cisalhamento da fibra. O módulo de cisalhamento da fibra é igual a 24 gigapascal. O que mais a gente tem? Coeficiente de Poisson da fibra, não confundir com fração volumétrica, 0,25. Muito bem. Temos tudo isso aqui. Eu vou deixar esse 0,25 aqui, né, sem o ponto e vírgula. Vou rodar e só quero ver se vai gerar, né, na memória aqui da nossa máquina essas unidades. Rodei, né? Então está todo mundo aqui, olha. As variáveis estão geradas aqui com seus devidos valores. Tá? Vejam que aqui na janela de comando só printou, né, o Poisson da fibra 0,25, porque eu não coloquei aqui o ponto e vírgula. Vou colocar o ponto e vírgula, vou rodar de novo. Olha. Já não está mais printando aqui o coeficiente de Poisson, mas ele continua aqui, né? Está declarado aqui e está sendo gerado, então o valor está armazenado. Nós também temos a fração volumétrica de fibra, quanto ela vale, né? A fração volumétrica de fibra vale 60%, no nosso caso aqui 0,6, né? Também é dimensional. Nós também temos a fração volumétrica de vazios, que é a porosidade, 12,5, né? Fração volumétrica de vazios, maiúsculo, é igual a 0,125, 12,5. Tá? Se nós sabemos a fração volumétrica de fibra de vazios, então a gente consegue calcular a fração volumétrica de matriz. A fração volumétrica de matriz é igual a 1 menos a fração de fibra menos a fração de vazios ou porosidade. Vou deixar ele printar aqui embaixo. Está me dando aqui uma fração volumétrica de matriz de 27,5%. Tá? Muito bem. Vou colocar ponto e vírgula aqui. Deixa eu ver, vamos ver se esses são todos os dados que a gente tem. Então, tá? Então vamos lá.
O primeiro dado que a gente vai calcular, deixa eu ver o que ele pede aqui. Considere tal. Estime o módulo de elasticidade da lâmina. É só o módulo de elasticidade da lâmina que é pedido, por pelo menos 2 modelos. Olha lá, eu tenho uma fração de vazios aqui que é considerável, então eu deveria utilizar um modelo que prevê-se porosidade. Claro que isso vai depender da disponibilidade. Como eu falei para vocês, existem muitos modelos aí que a literatura propõe. Contudo, eu desde que desde o começo, eu tenho falado para vocês escolherem dentro daqueles que eu já propus. Se eu tiver proposto algum modelo que preveja a porosidade para o caso que vocês estão estudando, usem. Se não, usem o modelo mesmo sem que ele proponha a correção pela porosidade. Contudo, vocês devem justificar que tem aquela porosidade lá, apesar de que vocês estão usando um modelo que não prevê, tá? Vocês têm que justificar para que eu saiba que vocês têm a noção, tem isso está aí incutido na mente de vocês que o modelo deveria prever essa porosidade quando ela existir, tá? Olhando aqui as nossas opções, vamos começar então pelo modelo de Carvalho e Quinn, que serve para manta. Veja que o modelo de Carvalho e Quinn não prevê a porosidade, então a gente não deveria usar esse modelo, já que ele não prevê esta porosidade. Contudo, é um dos modelos que a gente tem disponível, então vamos usá-lo. Colocando aqui então, olha lá, cálculo, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Do módulo de elasticidade da lâmina pelo modelo de Carvalho e Quinn. Como é que escreve Quinn? Este resultado vai dar em gigapascal, porque eu vou entrar com os dados em gigapascal, a resposta vai sair em gigapascal. Eu vou colocar aqui módulo de elasticidade do compós por Carvalho, vou colocar assim, Carvalho e não sei se ele aceita o comercial, é melhor colocar Carvalho e Quinn separado. Carvalho e Quinn igual, então olha lá, vai ser, vou fazer exatamente como o modelo está, abrir parênteses, beta, que é o fator de aleatoriedade das fibras, e para o caso de manta, beta vale 0,375, 0,37, 375 é 3 oitavos que aparece lá aqui, na tabela de Casari, olha só, aqui aparece 3 oitavos que dá 0,375, tá? Que é basicamente a mesma coisa, 0,37 vezes que é o beta, o fator de aleatoriedade, vezes a fração volumétrica de fibra que nós já declaramos, fração volumétrica de fibra, vezes o módulo de elasticidade da fibra que a gente também já declarou. Muito bem. Fecha parênteses. Mais a fração volumétrica de matriz que nós calculamos, vezes o módulo de elasticidade da matriz que a gente já declarou. Então, o módulo de elasticidade da lâmina composta pelo modelo de Carvalho e Quinn vai dar, neste caso aqui, 16,503 gigapascal. Tá? Então, se a gente pensar que o módulo da matriz é 3,5 e o módulo da fibra é 70, a gente tem aí um módulo da lâmina de 16,503. Uma coisa que a gente já conversou, mas eu vou ressaltar, sempre o módulo de elasticidade
da lâmina, quando for na forma de manta, a fibra estiver na forma de manta, ela vai ser sempre mais baixo do que o módulo de elasticidade quando for na forma de fio unidirecional, quando solicitado na direção 1, tá? Ou em pequenos ângulos de desalinhamento. Muito bem, achamos, né, o módulo de elasticidade da lâmina pelo modelo de Carvalho e Quinn. Deixa eu corrigir esse cara bem aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Mas agora a gente vai fazer por esse modelinho aqui, ó, pelo modelo de Halpin-Tsei. Halpin-Tsei. Lembrando, já falei para vocês que para usar o modelo de Halpin-Tsei, eu preciso usar outros dois modelos para então conseguir usar este modelo aí, né? Porque eu preciso calcular o módulo de elasticidade na direção 1, o módulo de elasticidade na direção 2, e então eu consigo usar o modelo de Halpin-Tsei. Para calcular o módulo de elasticidade na direção 1, nós temos algumas opções lá, né? Se eu voltar aqui, olha lá. Meu Deus. Voltando aqui, ó. Para a direção 1, ó. Quais opções nós temos? Nós temos a regra das misturas direta. Nós temos o modelo de Hashing, né? Então a gente tem esses dois modelos. Mas ambos os modelos não levam em consideração a porosidade. E nós temos 12,5% de porosidade. Então vamos usar um modelo que seja adequado para trabalhar com a porosidade. Por exemplo, a gente pode usar aqui o modelo de Madsen, né? O que é para a direção 1 e prevê a porosidade, né? Então vamos lá, né? Quando a gente calcula para a direção 1, nós vamos calcular, né, como se a fibra fosse contínua unidirecional. Isso que é o modelo na direção 1. Né? Se você está calculando na direção 1, você está dizendo implicitamente que você está calculando com fibra contínua unidirecional solicitada na direção 1. Né? Então vamos usar o modelo de Madsen. Então vai ficar assim, ó. É igual, né? Vou abrir parênteses aqui. E nós não declaramos neta 0 e neta L. Vou declarar aqui neta 0. Opa, neta 0 ou neta 0. Né? Neta 0 é o fator de eficiência da orientação da fibra. Se nós estamos calculando na direção 1, o neta 0 vai ser 1, porque a fibra está alinhada na direção da solicitação. Muito bem. E o neta L? O neta L é o fator de eficiência do comprimento da fibra. Como eu disse para vocês, o modelo de Halpin-Tsei, ele prevê que você calcule como se o composite fosse com reforço contínuo, de fibras contínuas unidirecionais, solicitado na direção 1. Né? Então, o comprimento, o neta L, também vai ser 1 à medida que, haja vista, nós estamos considerando que a fibra é contínua unidirecional. Então, neta L também é igual a 1. Muito bem, agora a gente pode escrever aqui o modelo, vai ficar assim, olha. Neta 0 vezes neta L vezes fração volumétrica da fibra vezes o módulo da saída da fibra, que nós já declaramos, fração volumétrica de fibra vezes o módulo da saída da fibra, que a gente já declarou, mais fração de matriz que nós calculamos vezes o módulo da matriz que nós já declaramos, fecha parênteses, né? Vezes, abre parênteses, 1 menos a fração volumétrica de vazios também já declarada, tudo isso, né, esse segundo parênteses, elevado ao quadrado.
Muito bem. Rodei, né? Então, o módulo de elasticidade da lâmina calculado como se ela fosse com reforço contínuo de fibras contínuas unidirecionais solicitadas na direção 1 deu 32,893, né? Considerando que a gente tem aí 12,5% de fração de vazios. Muito bem, né? Mais um modelo de Halpern exige também que a gente calcule na direção 2. Beleza? Calcular na direção 2, então nós vamos buscar aqui um modelo que nos dê, né, esta possibilidade. Quais são os modelos que nós temos para calcular o módulo de elasticidade da lâmina na direção 2? Na direção 2, então, a gente tem a regra das misturas inversa, que não prevê porosidade, e a gente também tem o modelo de Hopkins e Chamish, né? E o modelo de Halpern-Tissot. Então, nós temos três modelos, né? A peculiaridade é que nenhum desses três modelos prevê, né, a possibilidade de você incluir aí a fração volumétrica de vazios, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, eu vou escolher um aqui, né? Vocês podem escolher um. Lembrando que este autor aqui, o Mendonça, né? Ele faz a ressalva que a regra das misturas inversa não é um bom modelo para a gente calcular a modularidade na direção 2, né? Já que a gente considera aqui, né, que as tensões são iguais, né? O que não necessariamente ocorre, né? Por isso, ele mesmo indica que se use ou o modelo de Hopkins e Chamish, né, ou o modelo de Hopkins. Vamos usar o modelo de Hopkins e Chamish para calcular na direção 2, apesar, né, sempre fazendo a ressalva de que o modelo de Hopkins e Chamish também não prevê porosidade, né, mas é o que nós temos, vamos usar. O módulo de na direção 2 então, é igual ao módulo da matriz que nós já declaramos, vezes, abre parênteses, né? Vou abrir um outro parênteses, 1 menos a raiz quadrada da fração volumétrica de vazios, a raiz quadrada SQRT, né? Square root da fração volumétrica de fibra, Fechei o parênteses aqui do square root e vou fechar o parênteses aqui do primeiro desse cara aqui, né? Estou fechando esse cara aqui agora. Mas aí aqui, olha só, é uma divisão, é uma fração, então vou colocar o numerador entre parênteses e o denominador dentro de outro parênteses, para então a gente fechar esse parênteses maior aqui. Aliás, o numerador nem precisa estar entre parênteses, né? Mas a raiz quadrada da fração volumétrica de fibra, então, SQRT da fração volumétrica de fibra, dividido, agora sim, preciso de um parênteses aqui embaixo, 1 menos a square root, né, a raiz quadrada da fração volumétrica de fibra, tá? vezes, vou abrir outro parênteses, 1 menos a razão entre o módulo de elasticidade da matriz e o módulo de elasticidade da fibra, né? Módulo de elasticidade da matriz dividido pelo módulo de elasticidade da fibra. Muito bem. Esse primeiro parênteses que eu estou fechando, este parênteses aqui, vou fechar mais um parênteses, que é este parênteses aqui. Veja que quando eu fecho, ele sempre vai mostrar, né? Vai deixar colorido qual estou fechando. É o parênteses do denominador, né? E vou fechar mais um parênteses, ó. Este aqui, que é o geral, aqui, ó, que eu abri aqui na frente. Então, estou fechando 3 parênteses. Rodei, né?
quando eu rodo, ele vai me dar aí o módulo de elasticidade da lâmina na direção 2 de 11,053 gigapascal. Vamos ver se faz sentido. Olha lá. O nosso módulo da matriz é 3,5. O módulo da fibra é 70. E ele está nos dando um módulo de elasticidade da lâmina na direção 2 de 11,053. Ainda estou achando um pouco alto, mas é o que o modelo está nos dando. Vamos aceitar, tá? Lembrando que eventualmente alguém pode achar alguma coisa diferente aí, tá, pessoal? Quando vocês estiverem programando, me avisem para a gente então discutir. Muito bem, né? Vou colocar um ponto e vírgula aqui para a gente não enxergar mais esse cara aqui e esse aqui, já que não é isso que nós queremos calcular, né? Agora a gente já pode achar o módulo de elasticidade da lâmina pelo modelo de Hopkins e Chamiz. Vou colocar assim, Hopkins, Chamiz. Muito bem. Ou, não é o modelo de Hopkins e Chamiz. Hopkins e Chamiz a gente acabou de usar. Nós queremos usar o modelo de Halpin-Say, né? Halpin-Say. Muito bem. Então, o módulo de elasticidade da manta, né, do compósito em que a fibra está na forma de manta, pelo modelo de Halpin-Say, é igual a 1/8, 1 dividido por 8, vezes, abre parênteses, 3 vezes o módulo de elasticidade na direção que nós calculamos agora, tá? Mais o módulo de elasticidade na direção 2, vezes, abre um outro parênteses, olha lá, 3,6, 3,6, mais, abre outro parênteses, deixa eu ver aqui se precisa de abrir um parênteses, precisa. Abre um outro parênteses para colocar esse numerador aí, ó. 8 vezes, abre o outro parênteses, 1 mais a fração volumétrica de fibra, 1 mais a fração volumétrica de fibra que a gente já declarou. Fecha esse primeiro parênteses aqui, né? Fecha mais um parênteses que é para fechar o parênteses do numerador. Ó, veja que ele sempre mostra qual é. A gente está fechando aqui em azul, ó. Dividido. Esse denominador a gente precisa de outro parênteses também, ó. 5 vezes, abre parênteses, 1 mais 2 vezes a fração volumétrica de fibra. 2 vezes a fração volumétrica de fibra. Fecha esse primeiro parênteses, fecha esse segundo parênteses que fecha o parênteses do denominador. Tá? Fechei aqui. Aí ainda tem que fechar este parênteses e esse parênteses aqui. Então tem mais 2 parênteses para fechar. Vou fechar mais um, ó. Veja que ele deixou azul esse aqui e ainda tem esse aqui para fechar. Ó. Vou fechar mais um, ó. Agora ficou azul este e este, mostrando que o último parênteses foi fechado. Rodei. Então, ele está me dizendo que o módulo de elasticidade do compósito com reforço na forma de manta, pelo modelo de Carvalho e Quinn, dá 16,503 gigapascal. Pelo modelo de Halpin-Say, deu 18,917 gigapascal. Beleza? Aqui não compete, né? Eu não vou pedir para vocês compararem esses dois modelos. A menos que um previsse a porosidade e o outro não, né? Vocês teriam elementos para comparar. Né? Aqui é só uma questão de ajuste do modelo. A gente só tem condições de criticar se a gente levantar o dado experimental e comparar o quanto eles vão estar próximos ou distantes do dado experimental. Aí sim a gente podia qualificar o modelo, que nós vamos fazer, né, quando chegar na parte
experimental da nossa disciplina. Tá? Aqui, o que compete vocês dizerem? Né? Vocês teriam que dizer, né? Foi utilizado... Opa, utilizado... aliás, vou colocar no plural logo. Foram utilizados os modelos de Carvalho e Quinn e o modelo de Halpin e de Say para, né, modelar o módulo de elasticidade da lâmina, sendo que para o segundo modelo, que é o modelo de Rapetisei, foram utilizados os modelos de... aqui nós usamos Medicine e na direção 2 nós usamos qual modelo? Na direção 2 a gente usou Hopkins e Chamiz, né? Hopkins e Chamiz. Tá? Foi isso mesmo que nós usamos? Foi. Né? Contudo, aí, o que você diria? Né? Contudo, o modelo de Hopkins e Chamiz ele não prevê, né, a ocorrência de porosidade. Aí, o que eu espero que vocês façam? Vocês façam as ressalvas que são devidas. Né? Por exemplo, se vocês estivessem comparando aqui na direção 2 um modelo que previsse porosidade e outro que não previsse porosidade, obviamente que o modelo que prevê porosidade ia dar uma resposta menor. Aí vocês teriam elementos para dizer, né, o modelo tal deu uma resposta menor do que o modelo tal em função do modelo que deu a resposta menor, né, prevê a ocorrência de porosidade que fatalmente influencia negativamente nas propriedades elásticas da lâmina. Aí eu entenderia, né, eu saberia que vocês sabem o que vocês estão fazendo exatamente. Né? O que eu não quero é que vocês usem os modelos de forma indiscriminada. Tá? Vocês têm que criticar o uso destes modelos. Então é isso, pessoal. Essa foi a resposta da primeira questão. Tá? Eu vou parar aqui a gravação para que os vídeos não fiquem longos demais. Tá? E vou abrir um outro vídeo para a gente então gravar a resolução da quarta questão. Até breve, então.